Porque está dando um gap aqui, acho que daqui a pouco gravo, daqui a 1 minuto. Eu já iniciei a gravação, não sei se está aparecendo para vocês aí, que já está gravando. Agora apareceu, que está gravando. Bom, gente, então eu quero agradecer aqui a presença da professora Fernanda Nunes, tá? Ela é pedagoga, professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, pós-graduando em Psicopedagogia Clínica Institucional e em Constelação Familiar Sistêmica, prática em Programação Neurolinguística, experiência com crianças com altas habilidades, Kid Coach em formação com análise comportamental infantil e de adolescentes, tá? Essa é a Fernanda do ponto de vista acadêmico. Mas eu tenho que dizer que, assim, a Fernanda, ela é uma professora, uma pedagoga incrível, que além de ser uma baita profissional, é amiga minha. Ela é oriunda da Estácio, ela se formou nesta instituição. Eu tenho o maior orgulho, porque eu conheci poucas pessoas que encarnam o espírito da pedagogia na prática, sabe? O amor que a Fernanda tem pela educação, pela disciplina, fica estampado na forma como ela fala com as pessoas, na forma como ela se relaciona, na forma como ela leciona. Porque eu lembro que quando a gente foi fazer na Brinquedoteca no ano passado, ela foi dar uma palavrinha lá, a gente sabe, a gente percebe o amor que a pessoa tem pelo que faz, pela forma que ela fala, pelo carinho que ela transparece, ela emana, sabe? Então, Fernanda, eu sou muito orgulhoso de ser seu amigo. Eu sou muito orgulhoso agora de você ser minha colega de trabalho, sabe? Então, eu confio plenamente na tua formação, confio plenamente na tua competência enquanto pedagoga e professora, e a palavra é toda tua, tá? Fica à vontade para a nossa formação, e eu já sei de antemão que vou aprender demais. Eu gostaria que as alunas que estão aqui pegassem a Fernanda de exemplo, né? Que a gente pode sim fazer um curso superior, pode sim, consegue sim passar no concurso público, e a gente pode ser um excelente profissional, independentemente de qual é a instituição que nos forma. Se a gente tem um respeito aos professores, respeito às aulas, se a gente é disciplinado, se a gente está, de fato, com os professores, aprendendo e com os alunos também, a gente pode cada vez mais ser um profissional de qualidade, aumentar a nossa qualidade profissional. Então, Fernanda, a palavra é toda tua. Olá a todas e a todos, boa tarde, sejam bem-vindos, um prazer incomensurável estar aqui com o meu querido amigo, professor Augusto Charan e o professor também Cláudio, são pessoas muito queridas. Eu agradeço todas as palavras e realmente eu busquei na minha formação dar o melhor. Eu acredito que isso se torna um milagre, onde eu estiver, dar o meu melhor, né? Então, hoje eu vou compartilhar a tela com vocês, vou passar um pouquinho da minha experiência. Primeiramente, eu peço para que vocês peguem uma caneta, um papel para fazer algumas anotações, tá bom? Vou compartilhar a tela. Peço que coloquem um coração à larga, venham comigo para entrar nesse universo que é educação é coisa do coração, o temperamento e a aprendizagem. Vamos lá comigo? Vou apresentar. Primeiramente, vocês estão vendo o vídeo? Vocês estão vendo o vídeo? Ainda Bom, não. peraí. Acho que vai compartilhar, é porque demora um pouquinho, alguns segundinhos para compartilhar. Estão vendo o slide? Eu não estou vendo, não. Vocês estão, gente? Vocês estão vendo? Eu ainda não. Você está compartilhando a tua área de trabalho? Peraí, deixa eu ir de novo aqui. Eu Parar de compartilhar novamente. Vamos lá, gente. Se não der no área de trabalho, tem como você compartilhar. Viu, né? O slide apareceu. Apareceu? O slide apareceu. Obrigada. Agora apareceu, Nanda. Agora os slides apareceram.
Educação é coisa do coração. Os temperamentos e aprendizagem. Aqui quem vos fala é a professora Fernanda. Vamos entrar nesse universo. Vou colocar agora um vídeo. Peço perdão, não consegui colocar no slide. Vou parar e vou colocar o vídeo. Espero que vocês entrem nesse mundo, nesse universo. Conseguem ver o vídeo? Sim. O áudio? Consigo. Nanda, eu não estou conseguindo ouvir o áudio. Tá tendo áudio? Tá tendo áudio. Eu só tô vendo as imagens. Eu não tô conseguindo ouvir. Você habilitou o áudio para quando tem vem tipo um íconezinho assim de habilitar o áudio, veio para você? Não, não veio. Não? No áudio tem fala ou tem música ou tem fala e música? Não, só tem uma música mesmo, Ah, é? instrumental. Tá. Eu não tô ouvindo o áudio. Vou tentar novamente, vamos Tenta lá. de novo, Fernanda, vamos ver se vai. Ah, incluir som do computador, acho que foi isso. Isso, tem que incluir. Erros técnicos, gente, vamos lá. Normal. E o pedagogo não é obrigado a saber de tudo. A gente está aqui aprendendo e cada dia mais.
Vocês já pararam para perguntar como é que nascem as estrelas? Bom, de acordo com o físico Marcelo Gleiser, ele fala que as estrelas elas são constituídas de várias partículas de poeira cósmica e que elas se condensam muito, 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 e tem uma hora que elas não aguentam e elas explodem. Assim nascem as estrelas. Só que não nasce só um tipo de estrela. Elas vão variar de tamanho, de cor. Algumas vão ser sóis, outras vão ser buracos negros, entre outras muitas atribuições. E assim como as estrelas, cada ser humano ele é constituído de experiências individuais na infância e contextos diversificados. Assim como fala Jean Piaget, nós somos seres biopsicossociais. Temos o biológico, o psicológico, o espiritual. E tudo isso nos integra. A gente tem uma constituição básica, mas cada ser humano vai ter a sua tendência, vai ter a sua forma de ser. Alguns vão ser sóis, outros vão ser estrelas, outros vão ser buracos negros. Mas cada um vai ter o seu papel neste lugar. Sendo assim também, cada ser humano ele é um universo, cheio de coisas a serem descobertas e também cheio de emoções. Eu gosto muito dessa definição de Bisquerra que fala que a educação, que a gente precisa ter uma educação integral, que ela incorpora de tal modo a educação cognitiva e a educação emocional, uma vez que elas se complementam e desempenham múltiplas funções no processo educativo. Nós percebemos hoje que na educação ainda há a separação, né, da razão e da emoção, como se a gente fosse seres separados. Só que a gente percebe que nós somos seres integrados. As nossas ações estão todas interligadas, não tem como separar. E aqui eu coloco, vamos afinar o nosso coração e nossa mente. Eu gosto muito dessa frase que fala, cuide dos seus pensamentos, porque virarão atos, dos atos vão virar hábitos, dos hábitos vão virar o seu destino. Então, a gente precisa estar cuidando das coisas que a gente pensa. Nós somos a média das pessoas que a gente convive, das leituras, das músicas, de tudo que nos envolve. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? E dentro da escola, a gente precisa não separar, mas integrar e adaptar para cada faixa etária. Vamos afinar o nosso coração e nossa mente? Eu sempre me pergunto, não sei se vocês param para pensar, qual é a função da escola? Ensinar sobre matemática, português, física, geografia, história, línguas, né? Eu sei tudo sobre isso, né? Matemática, português, mas eu não sei nada sobre mim mesmo. A função da escola não seria essa? Trazer a escola da vida para junto também? E aqui nós temos um coração e uma mente. A mente pergunta, o que aconteceu agora? O coração chorando. A NASA encontrou 7 novos planetas e eu não consigo nem me encontrar. A gente aprende tantas coisas e nada delas nos compõe. Estamos cheios de conteúdos que na vida prática não traz um sentido para a nossa existência, para a nossa formação como ser humano. A gente percebe que, apesar do tempo, né, 1945 até os dias atuais, a gente fala de uma escola em que busca essas mudanças, né, no papel, é muito bonito, mas quando a gente vai na prática, ainda permanece aos moldes. Nós temos professores do século, professores não, perdão, professores isso, temos professores do século XIX, uma escola do século XX e alunos do século XXI. A gente tem essas 3 categorias e elas não conversam entre si. Mesmo com todas as mudanças sociais, tecnológicas, ainda a gente não consegue, na maioria das vezes, não vamos generalizar, atingir o coração dessas crianças, né? Trazer um significado. Por que eu tenho que ir para a escola? Por que eu tenho que aprender?
O porquê de tudo isso? E pensando sobre isso, eu gosto, tem um teórico que ele é muito, fala muito sobre a descoberta de si. Eu gosto muito dele. Eu vos apresento Mestre Shifu. Ele fala, eu não tenho que lhe transformar em mim, eu só tenho que lhe transformar em você mesmo. A gente percebe no outro desenho todas as crianças pensando igual. Mas se você olhar no jardim, você tem margarida, você tem cravo, você tem rosa. E isso que traz a beleza. Cada um com as suas características, com o seu formato, o seu tamanho. Se todos forem iguais, que graça vai ter? Uma sociedade não é só composta de médicos ou engenheiros. Todas as profissões são importantes e uma vai complementando. A gente só consegue, como eu posso dizer? Jean Piaget fala, nenhum homem é uma ilha. A gente não consegue construir a nós mesmos sozinhos. A gente precisa das diferenças até para a gente nos conhecer. Aquele lado também que às vezes, aquela pessoa que é um pouquinho mais difícil, às vezes ela desperta em mim coisas que sem ela eu não conseguiria. Então é importante que a escola, ao invés de equalizar, deixar todo mundo igualzinho, né? Porque a gente ainda tem um modelo... não sei qual é, alunas podem ter alunas do primeiro bimestre, do último semestre, perdão, né? Primeiro semestre e último semestre, mas a gente vê lá na história que a escola, ela repete os modelos industriais, né? Para formar trabalhadores. Só que a gente vê que não está encaixando. Hoje você vê a maioria dos adultos com várias crises existenciais, porque lá na infância foram podados. Porque a maioria do tempo que a gente passa, eu no meu trabalho, as crianças passam 70%, eu acho que até mais eu posso ousar em falar, dentro da escola. Então, essa criança, ela vai pegar, essa energia do professor, ela vai reproduzir, não tem como. Então, a gente precisa ter uma escola que visa a transformação de mim mesmo, das minhas potencialidades, das minhas forças. Lógico que o tradicional é muito importante, a matemática, o português, são matérias básicas, mas a gente não pode parar somente nisso. Um outro teórico que eu gosto muito também é a mulher elástica. Ela fala que a sua identidade é a sua mais valiosa posse. Proteja. Então, a minha missão como professora é ajudar que os meus alunos possam despertar a sua potência. Lá com os pequenininhos, né, que eles têm a referência de mim como mãe, então eu tenho que cuidar dessa criança com muito zelo, né, nós pedagogas e pedagogos, né, damos aula para educação infantil até o ensino fundamental 1, que é até o 5º ano, né? Então, apesar de serem crianças, as faixas etárias são diferentes, a forma como eu falo é diferente. Mas na educação infantil, ali onde é a menina dos olhos, né? Eu preciso ter essa sensibilidade, esse carinho. Porque ali eu já começo a deixar traumas nessa criança, a forma como eu falo. Então, com a criança tem que ser bem carinhosa, amável, né? Então, eu já vou protegendo essa identidade dessa criança. No ensino fundamental, eu já posso trabalhar coisas um pouquinho mais complexas com eles, né? E assim sendo, falamos um pouquinho do cognitivo, um pouquinho desse emocional que nos constitui, e dentro do emocional vem os temperamentos, né? Que vem de tempero, aquilo que dá sabor, que dá aquele gosto bom, né? Os teóricos que eu estou utilizando Temperos Transformados, do Tim LaHaye, Os 4 Temperamentos, do Randy Hoff, e eu gosto muito desse livro, Anatomia Emocional. O nosso temperamento, ele também cria uma forma no nosso corpo, sabia? Tudo é interligado. Aquilo que é invisível se torna visível. Lá na nossa constituição, lá na gestação, quando a gente está sendo formado, aquilo que a mamãe passa durante a gravidez vai deixando gravado na mente dessa criança. Não sei se vocês sabem, no primeiro mês da gestação é formado o sistema nervoso.
Então, fica lá no subconsciente da criança todas aquelas informações, né? Como o corpo humano ele é inteligente, então a criança ela vai sentindo, vai percebendo. Só falando sobre em relação à questão da gestação, tem uma ciência chamada epigenética, que fala justamente isso, que são herdados, né, os temperamentos, e já na gestação a gente já vai trazendo essa consciência. Eu não tinha relatado ao professor Augusto, mas ele sabe, né? Esqueci de colocar. Eu sou doula também. Ou seja, eu acompanho mulheres grávidas, agora eu trabalhando na secretaria, eu não consigo, mas a gente faz esse trabalho ressignificando o parir, ressignificando a vida, né? Então, já eu até acompanhei quando estava fazendo pedagogia algumas grávidas com muito medo, e eu ressignificando para que ela tirasse aquele medo, porque esses sentimentos é a primeira sensação que a criança tem, porque o primeiro semestre, primeiro mês é formado o sistema nervoso. Então já vai ficando lá no subconsciente dessa criança essas primeiras impressões. Né? Então, também, quando o médico fala, no terceiro trimestre, não pode tomar café, cuidados com estresse, né? Tudo isso vai interferindo nas características dessa criança. E também nos temperamentos. Essa ideia de temperamento, ela vem lá do Hipócrates, lá, 400 anos antes de Cristo. Hipócrates foi o pai da medicina. Ele era o cara, era filósofo também, eu adoro filósofos, né? E ele trouxe um pouquinho do conhecimento, pegando na natureza dos 4 elementos, né? Trouxe para constituir também o ser humano. Então, nós temos o fogo, a terra, a água e o ar. E dentro disso, ele separou cada ser humano. Lembrando que nós todos temos todos esses temperamentos, mas de acordo com a nossa, como eu falei, Jean Piaget, somos seres biopsicossociais, a gente vai pegar a forma do local onde a gente está. A gente tem uma sociedade geral, mas a nossa família é uma mini sociedade dentro da sociedade. Não sei se ficou meio complexo. A gente tem uma cultura geral, mas a nossa família é uma mini cultura. Ali onde a gente vai pegar as manias, os vícios, né? Nosso primeiro contato como reconhecimento de nós mesmos, né? O papai e a mamãe. Então a gente vai pegar aquela, vou falar energia, né? Aquele clã, né? A gente vai pegar aquelas características mais específicas, né? A gente tem todos, mas a gente vai tender para algumas outras coisas. Começando a falar, bem-vindo ao mundo dos temperamentos. Vamos começar pelos coléricos. Colérico é aquele, como eu posso dizer? A gente já sabe uma pessoa colérica no ato, né? Aquela pessoa mais explosiva. E o elemento que rege ele é o fogo. Por que o fogo? Porque justamente a gente tem que, dentro desse estudo do temperamento, que também eu até esqueci de falar, mas temos uma pedagogia do Waldorf, que também trabalha já os temperamentos, né? É bem interessante, através de Steiner, que fala da corrente hereditária, e já tem uma pedagogia voltada, uma escola que trabalha as atividades de acordo com os temperamentos. Olha que bacana, né? Então, o colérico, ele é representado pelo fogo. A gente sempre tem que lembrar que sempre a velocidade de reação e o tempo de permanência. O colérico é assim, toma lá, dá cá. É aquela pessoa que você fala e no ato ela já responde. Vamos colocar para os alunos. Ano passado, eu peguei com ensino fundamental, um 4º ano, né? Os meninos de 10 anos. E aí, eu lembro que eu tinha comentado sobre um assunto e tem um aluno meu que chegou e falou assim, professora, eu não concordo, não. Na lata, né? As outras crianças tudo ponderando, né? Ele não, ele é líder, né? Ele fala mesmo,
é como fogo. Eu até trouxe aqui o exemplo, que a gente faz ao vivo. Nós temos aqui o fósforo e um papelzinho, né? Se eu pego e acendo, vou acender só para dar o exemplo. Tá aqui o fogo, coloco no papel. É instantâneo. Vocês viram? É instantâneo. Então, o colérico, ele é muito assim. Ele é instantâneo. Né? O tempo, a velocidade dele, ele responde rápido e ele é muito intenso, tá? Eu acho que é até interessante vocês puderem já pegar a caneta anotando, tá bom? Então, quando ele não está equilibrado, tá? Ele é manipulador, impaciente e dominador. Por exemplo, esse meu aluno, quando eu estava em sala de aula, né? Eu percebia que ele queria dominar. Ele vê a figura de autoridade que sou eu e ele quer ser autoridade, né? Isso não é ruim, é a característica dele. Mas aí ele queria dominar. Então eu sou uma fleumática, né? Eu sou o oposto dele. Lá eu vou mostrar para vocês. Eu sou elemento água. Então, quando um colérico vem com muita energia, por exemplo, se você pegar um animal que está muito arisco e ele ele quer te dar uma patada, o que você tem que fazer? Você vai dar uma patada nele? Não. Quanto mais você dá lenha no fogo, mais vai explodir. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que amansar. Então, eu vou fazer carinho nessa criança. Carinho no sentido assim, eu vou jogar água. No momento em que ele estiver mais irado, porque é o vício dele do colérico, é a ira, né? Ele não pensa no que fala quando tá com raiva, só fala, 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 fala. Aí eu venho quebrando ele com aquilo que ele não espera, porque se ele tá me ofendendo, ele quer que eu também ofenda. Não, eu vou sentar com ele, conversar, e aí isso vai acalmar ele. Então, quando essa criança ela não está equilibrada, ela vai se tornar manipuladora, impaciente e dominadora. No momento em que eu trato ela da forma como ela não espera, eu consigo controlar. E aí, quando eu consigo controlar, ela se torna centrada, decidida e confiante. Aqui eu coloquei o exemplo, né, de dois grandes nomes da nossa, que é muito conhecido, que é o Bernardinho e o Steve Jobs, né? Então, líderes, eles são líderes por natureza, tá? Sim, ok. Em relação às atividades, depois eu vou falar como é que a gente pode trabalhar com os coléricos, tá? A aprendizagem deles. O próximo temperamento vem logo abaixo. Lá eu mostrei, né? Vem logo abaixo, é o melancólico. E o melancólico, ele é representado pela terra. E aí, a terra lembra o quê, gente? Se você pegar a terra, repouso, resistência, são pessoas mais profundas, sólidas, que pegam uma informação e, ó, coloca lá no coração, né? E aprofunda, fundo, ó, lá no fundo, né? São consistentes, são analíticos. Eu fico em dúvida se eu sou melancólica ou fleumática, às vezes, né? A terra, quando ela tá largada, gente, se eu não cuidar dela, ela vai criar um monte de matinho, como tá aí, né? Agora, quando eu cuido, eu sei drenar bem essas características do melancólico, eu posso plantar sementes e vão dar árvores e vai ser bem, bem frutífero, né? Aqui eu trouxe também um exemplo para vocês entenderem. Tem aqui a terrinha, né? Essas terrinhas de criança, que eu acho o máximo, né? Na minha época não tinha essas coisas. E aqui é a pessoa melancólica, né? Eu vou pegar aqui a lapiseira e vou fazer um furo aqui, ó. E essa aqui, vocês estão vendo? Quando eu compartilho a tela, eu não consigo visualizar vocês. Se vocês puderem falar no áudio, por favor. Sim, sim, é porque a gente está fazendo um sinal de joinha aqui. Ah, tá, beleza. É porque quando eu compartilho a tela, eu não consigo ver. Tá bom. Então, tô falando muito rápido? Não, tá ótimo, Fernando. Tá excelente. Ok. Então, o melancólico, gente, olha só.
ele grava tudo que acontece, como a terra, aquilo que cai fica, né? Eu lembro muito também dos sentimentos. Vocês já viram aquele filme Divertidamente? Adoro. Aí tem lá a tristeza, vem a alegria. O dia está lindo, o sol. Aí vem a tristeza. Tá feliz, mas ele começa como eu posso dizer? A tristeza, mas daqui a pouco vai chover, e se chover vai alagar, e se alagar as pessoas não vão ter casa para morar. Então, o melancólico, quando ele não está, vocês podem anotar isso. Quando eles não estão controlados nas suas emoções, ele se torna pessimista, crítico e antissocial. O ano passado, o meu aluno, eu cheguei toda feliz, né? Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é meu aniversário e você sabe o que eu ganhei de presente? Um cabelo branco. Aí esse meu aluno chegou e falou: ai, tia, desse jeito. Ai, tia, você vai morrer. Desse jeito. Aí eu peguei e falei assim: a gente tá morrendo todo dia. Ai, que você tá nascendo cabelo branco e vai nascer mais cabelo branco. Eu falei: é a vida, nossa vida é uma brevidade, né? É um instante, por isso que a gente tem que aproveitar, viver bem, dar o nosso melhor, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente só tem o hoje, né? O passado passou. E a gente tem a dádiva do presente, que se chama um presente. Então, vamos aproveitar e sermos o melhor. Aí ele já ficou feliz. Mas o melancólico, quando ele tá muito assim, para baixo, a gente percebe. Então, quando ele não tá controlado, coloca aí, ele é pessimista, crítico e antissocial, tá? Quando ele tá desenvolvido, ele fica obstinado, ele é sensível e leal. Olha que característica mais bonita, né? Então, nós temos aí dois grandes cientistas, né? Por assim dizer, o Bill Gates e Albert Einstein. Gosto demais deles. Ok. Vocês estão entendendo direitinho? Tá muito rápido? Bom, vou continuar. Nesse nosso próximo temperamento é o fleumático. O fleumático, ele é um ser engraçado. O elemento que rege ele é a água, né? E vamos aqui pegar o exemplo da água. Já vou colocar mais um pouquinho aqui para vocês. Aqui é tudo pedagógico, né? A gente tem que visualizar. Como a água, o fleumático, ele se adapta. Ele é o famoso camaleão. Onde ele tá, ele se adapta. Né? Onde tem uma árvore marrom, ele vai ficar marrom. Onde tem as árvores verdes, ele vai ficar verdinho. Tudo para viver bem, né? Eles são tranquilos, pacientes, diplomáticos e cercados de amigos, né? O vício dele, ele é um pouquinho acomodado, né? Quando a água, né? Se a água ficar parada, ó, vai encher de bichinho. Vai vir os mosquitinhos da dengue, né? Então, tem o fleumático, para a gente conseguir combater esse estado de inércia dele, né? Ele precisa estar em movimento. Assim como uma represa, né? Quanto mais ele movimenta, mais energia ele tem. Então, o diplomático, ele precisa tomar iniciativa, é a dificuldade que ele tem, tá? Quando ele não está controlado, anotem aí, tomem nota. Ele é acomodado, desmotivado e indeciso. Vixe, Maria. Olha, por isso que às vezes eu acho que eu sou fleumática, né? Quando eu fico desse jeito, eu preciso colocar movimento. Uma das formas para a gente mudar as nossas emoções, que eu percebi, não é, por exemplo, você chega em sala de aula, aí você vê aquele aluno assim desmotivado, né? Aí você vai falar de emoção. Não, você não pode ficar assim. Negativo. Você vai colocar uma ação, você vai fazer uma atividade física com ele, vai fazer uma brincadeira na sala. Porque o nosso corpo, ele tem um poder muito grande sobre a nossa mente. Porque libera hormônios. Então, é instantâneo. Quando eu movimento o meu corpo, libera coisas boas
e essa criança já muda o estado. É incrível, né? Como é que o nosso corpo tem um poder. Se eu ficar andando sempre assim, eu vou jogando pro meu corpo. Eu tô triste. Aí minha mente vai acreditar, tô triste. Por isso que até quando a formação de coach, eles falam a postura. Você tá triste, mas comece a jogar energia positiva para sua mente. Então, a postura, mude a sua postura, né? Sorria, porque você ficar sorrindo vai liberar no seu cérebro, estou feliz, e vai liberando os hormônios. É incrível, né? Como o nosso corpo, ele é inteligente. E ele modela também os nossos temperamentos, o nosso corpo, né? Naquele livro Anatomia Emocional, vou até mostrar aqui para vocês rapidamente, né? Eu tenho ele. Ele fala muito do cérebro reptiliano, né? Fala justamente como é que o nosso corpo, ele demonstra o invisível no visível, né? Tem tudo a ver também com os temperamentos. Muito bom esse livro, gente, do Kellyman. Então, o fleumático, tem que colocar energia. Vamos fazer uma atividade, o pedagogo chega na sala de aula, não fica no falatório não, que nem eu tô aqui, né? Que são adultos, mas a criança precisa colocar na ação. Então, eu vou fazer uma atividade, uma amarelinha, vou levar um violão, ou colocar uma música, colocar atividades para que eles se animem, tá? Então, coloquem aí. Quando os fleumáticos estão controlados, eles estão tranquilos, pacientes, desenvolvidos, são consistentes, eficientes, confiáveis. Aí tem aí o desenho, tá? Não sei se vocês reconhecem a Madre Teresa de Calcutá e o Luther King, né? Então, são pessoas fleumáticas. Da água. Ah, deixa eu pegar aqui o exemplo da água. Tudo, por exemplo, se eu pegar aqui minha lapiseira e colocar aqui dentro, ó, tá vendo que a água, ela modela. O que cair, ela vai modelar. Ela vai se adaptar. E ela não perde a sua constituição, né? Então, os fleumáticos são muito assim, um camaleão, tá bom? Nosso próximo e último temperamento é o sanguíneo. O sanguíneo é representado pelo elemento vento, né? É o ar. Então, o espírito dele é alegre, é extrovertido, ele gosta de ser o centro das atenções, são pessoas animadas, de fácil convivência, gostam de estar com pessoas, tá bom? O vício dele, às vezes ele é inconveniente, tá? Então, eu preciso trabalhar com ele em relação à forma de conversar, saber se expressar de uma maneira não muito enérgica, tá bom? Quando o ar, gente, ele não tá muito bom, ele tá poluído, ele faz mal pra gente, né? E quando o ar, ele tá no seu estado, assim, fazendo uma comparação com o sanguíneo, quando o ar, ele está respirável, faz bem. Então, quando a criança ou o adulto, ele não tá controlado, ele se torna o sanguíneo inseguro, barulhento e exagerado. Na minha sala tinha 2 alunas muito sanguíneas, né? Então eu via, até porque como estava dando aula remota, então assim, eu falava o tempo todo, não parar, mas era alegre, ficava cantando, chamava da cantora da sala, né? E tia, aí vinha com os contos nada a ver, mas brincava, aí lá atrás ela ficava dando cambalhota, isso 10 anos, né? Então, muito sanguínea, né? Você via assim que estava um pouco desarmonizado. Quando está desenvolvido, né? Quando a pessoa está na sua linha tênue. Ela é agradável, é simpática, é otimista. E aí eu coloquei o exemplo aí da Gisele Bündchen, né, e o Bolt, né? Eu tinha mais alguma coisa para falar sobre o sanguíneo. Ah, sim. O sanguíneo, gente, ele... vou até colocar aqui o próximo, para vocês verem. Que eu coloquei aqui os 4 temperamentos, né? Aí tem as setinhas, não sei se vocês estão vendo, tem uma setinha ali no colérico. Por quê? A pessoa que é fleumática, por exemplo, como eu falei para vocês, o meu aluno, ele é toma lá da cá. Como é que eu equilibro? Eu vou jogar a água no fogo, não é?
então são inversamente. Então, o colérico, ele precisa, para ele se harmonizar, ele precisa do fleumático, das características do fleumático. E vice-versa, tá? O fleumático precisa do colérico, porque ele precisa ter iniciativa, porque ele é acomodado. Olha como casa certinho. E o colérico precisa do fleumático, porque ele precisa também ser mais brando. E o fleumático tem isso demais. Agora, em relação ao melancólico e ao sanguíneo. O sanguíneo, ele é muito... O ar, olha só o exemplo do ar. Ele tá aqui. Ele está envolvido, mas quando chega no meu corpo físico, vamos falar que é a Terra, o meu corpo físico, ele não consegue atravessar. Então, o ar, ele vai precisar da Terra justamente para ter essa resistência, ter mais constância. E, consequentemente, o melancólico, a Terra, vai precisar do ar, para justamente trazer, ser mais otimista, né, ser mais maleável, e não levar as coisas tão a sério, porque o melancólico, assim, vocês viram aqui, né? Eu falei um A, ele por exemplo, você já viram aquelas pessoas que você fala assim, por exemplo, comenta qualquer assunto e a pessoa começa a filosofar demais, ela consegue tirar do A, ela vai lá no B, no C, no D, no E, no F. Oi, vocês estão me escutando? Então, o melancólico, ele é assim, só que aí o sanguíneo vem ensinar ele, não, meu filho, não leva as coisas tão a sério, não, o sanguíneo, ele não, as pessoas fazem as coisas com ele nem tchum, né, a maioria das vezes ele nem liga, não internaliza, já o melancólico, ele absorve aquilo, né, como uma água, quando ele começa a puxar tudo que acontece ao redor dele, né. Então, nós temos aí os 4 temperamentos, lembrando que todos nós temos os 4, mas a gente tem uma tendência, de acordo com a nossa mini cultura, a nossa família, a questão do hereditário também, né? A gente vai ter um que puxa mais. Sempre dizem que a gente vai ter uma característica dominante e uma subdominante, né? Eu fico entre melancólico e fleumático, mas o fleumático e o sanguíneo, né? Então, o fleumático é mais o meu lado e o sanguíneo seria o segundo, né? Lembrando também que os temperamentos, gente, não existe bom ou mal, não. Todos são importantes. Tá vendo? Imagina que no campo, como eu dei o exemplo lá no início, das flores. Imagina se tivesse só colérico. O mundo ia explodir, né? Ia ser o vulcão, não ia ter mais mundo. E que graça ia ter, né? Então, é importante essa diferença, porque um me ajuda a reconhecer características que sozinho eu não conseguiria. O ser humano, eu costumo dizer, é o livro mais interessante que existe, né? Você vai lendo e você vai descobrindo coisas boas de você ou coisas não tão agradáveis, mas que me constituem. Eu sou, assim como o yin e o yang, né? Eu sou luz e sombra. E são importantes. Dentro do meu corpo, eu não sei se vocês sabem, vocês têm buracos negros dentro. Eu tenho espaço vazio. Dentro do meu corpo, eu tenho os 4 elementos. Eu tenho terra, eu tenho ar, eu tenho fogo, né? Que passa através do meu coração. Eu tenho a água, né, que passa também, o sangue. Então, tá tudo interligado. Até na área da medicina chinesa eu gosto bastante. Gente, não tem como separar a educação de saúde, porque tem tudo a ver. Tá interligado, não tem como. Dentro da medicina chinesa, eles colocam cada temperamento representando um órgão. Eu, como fleumática, eu tenho uma tendência à fragilidade aos rins. Então, eu preciso tomar água, né? O colérico é o coração, o melancólico, se eu não me engano, é o intestino, e o sanguíneo é a cabeça. Você vê um sanguíneo, ele é todo vermelho, né? Então, é muito, muito ligadinho, muito junto. Dentro disso, a gente terminou os temperamentos, tá bom? Falei, gente, é um assunto maravilhoso, tem os testes para serem feitos, né? Eu, como pedagoga, vocês que estão aí,
as pedagogas que estão para formar, as que iniciaram, é a primeira base, gente, mas quando eu entrei em sala de aula, vi lá 30 crianças, 30 universos diferentes, cada uma com a sua verdade. Eu falei, e agora, José? O que eu faço? Fazendo os cursos, né? Então, a gente precisa estar estimulando em nós mesmos essa busca, porque eu comecei a dar aula, eu vi que o jeito que foi ensinado não atingia as crianças. Eu falei, eita, porque ali eu tinha um colérico, eu tenho um melancólico, eu tenho um fleumático, e ficou uma zona, né? Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer com eles, às vezes você não pode identificar assim de primeira, dentro da Secretaria de Educação, com crianças com altas habilidades, a gente utiliza, gente, isso aqui é muito bacana, eu vou passar esse material para vocês, tá? É o método do Joseph Renzulli, que se chama Minhas Digitais do Aprendizado. Vocês estão vendo? Sim ou sim? A gente não está só apenas vendo, professora, nós estamos amando a tua fala e a tua formação. Está todo mundo aqui pipocando de escrito aqui no chat. Estou adorando, estou amando. Prossiga, por favor. Que bom, gente, obrigada. Então, galera, olha só. Minhas Digitais do Aprendizado. Eu sei que foi muito rápido, eu falei de uma forma um pouco mais superficial. Gente, só para falar de um temperamento leva muito tempo, porque tem as características mais profundas, tem os testes, né? É muito interessante. Até uma sugestão para quem está pensando em falar no TCC, falar sobre os temperamentos, hein? É algo que nós, dentro da secretaria, escola particular, a gente precisa ter domínio. Então, estamos precisando de pessoas para escrever sobre isso, na realidade da sala de aula, tá bom? Ó, Minhas Digitais do Aprendizado. Aqui, gente, é utilizado com crianças com altas habilidades, mas eu peguei, como eu fiz o curso da EAP, ano passado, de altas habilidades, eu achei muito bacana. Eu pedi para os meus alunos fazerem, ó, eles colocam aqui, áreas fortes na escala tópico de interesse. Aqui, gente, eles vão colocar o seguinte, áreas fortes na escola, qual a disciplina que eles gostam, os interesses gerais. Gente, isso aqui é uma aula de autoconhecimento, até falei para os meus alunos, hoje a nossa aula vai ser sobre autoconhecimento. Tia, eu nunca escutei falar sobre isso. Sim, autoconhecimento. Né? Sendo aquilo que eu já tinha falado para vocês, a minha missão é ajudar os meus alunos a despertarem as suas melhores forças dentro das suas características e saber dosar, porque eu tenho que ser o mestre Cuca, né? Eu tenho 30 universos, eu sou o sol maior. O sol, ele não rege? Então, eu preciso ser essa força maior para que meus alunos fiquem hipnotizados por mim, né? Então, eles adoraram, olha só, preferências do estilo de aprendizagem, tem um Goleman também, né? Eu me interesso mais quando? A forma como eles aprendem, né? O ouvir, a visão, ler, o ter que ajudar os outros, falar, o fazer. Cada um tem sua forma de aprender. E também tem um pouquinho da aprendizagem de cada um. O colérico, ele é líder, né? Então, o colérico, ele gosta muito de fazer acontecer, de falar, é o modo dele aprender. Já o melancólico, ele recebe informação, fica processando, ele gosta do desenho, ele gosta do poema. O fleumático, né? Ele gosta mais de fazer, né? Das relações humanas. O sanguíneo é aquele que gosta da brincadeira, então gosta de atividades de educação física, coisas mais light, né? Que trabalham a psicomotricidade. Eu fiquei sabendo que vocês tiveram a formação semana passada de psicomotricidade. Muito top. Então, o sanguíneo adora, né? Aqui ele coloca também melhores condições de aprendizado. Por isso que é importante eu ter uma vasta de conhecimento. Por quê? Antes disso, deixa eu só perguntar, professor, quanto tempo eu tenho ainda? Então, professora Fernanda, na verdade, a gente queria que a tua formação fosse até 8 horas da noite, porque tá tão boa que eu não quero mais falar. Mas, né, professor Charan e a gente, e até mesmo, né,
professor Cláudio, pode ter alguma outra reunião, né? Eu tenho outra reunião. Então, assim, quanto tempo você acha que levaria para finalizar? 20 Quanto, minutos? Meia quanto tempo hora? eu tenho? É porque eu tô sem noção aqui. O meu relógio, esse relógio moderno, descarregou. Daria para você fechar em 20 minutos? Dá, ixi, tem até demais. Tá? Ainda eu tenho que eu vou abrir para as perguntas. Então, gente, esse material aqui, ó, é muito bacana. Eu vou passar para vocês. Atividade de experiência. É de autoconhecimento, gente. Tá? Se eu tivesse isso aqui na minha idade, né? Quando eu era pititica. Então, eu gostaria de saber mais sobre. Gente, é um manual muito bacana. É o livro, é um projeto de vida deles. Se chama Minhas Digitais do Aprendizado, tá? Vamos ao próximo agora, né? Lembrando também que eu utilizo o currículo, tá? O currículo em movimento do Distrito Federal, do ensino fundamental, ano inicial e final. Vygotsky, né? Ele é muito... Temos aí um amante do Vygotsky, que é o professor Augusto, né? Aprendi muito com ele. Gente, grudem nele, porque ele é sabedoria em pessoa. Então, é muito bacana ver que dentro da secretaria, dentro desse currículo aqui, eu encontro muita coisa daqui, ó, simplificada. E nesse portfólio aqui do talento total, que aí eu vou ver o que a criança gosta de fazer, música, né? Então é bem bacana. Esse material eu vou passar em PDF, tá bom? Então aqui os temperamentos a gente acabou, beleza? Uma forma de eu estimular essa criança por exemplo, nas minhas aulas, eu tenho que entrar no universo dessa criança, eu tenho que dar sentido ao aprender. Eu tenho que fazer que essa criança consiga entender as coisas do modo dela. E eu entro no universo. Então, piadinha, por exemplo, eu dei uma aula sobre geografia e aí eu falei sobre a estratosfera. Eu sempre gosto de fazer associação. Aí eu uso o método QWL, Now Want Learning. Então, a estratosfera. Aí um aluno veio já pegando a sacada de brincar, falou, professor, eu sei o que é estratosfera. Eu falei, diga, é uma banda de tomates, por exemplo. Lógico que a estratosfera não escreve como extrato de tomate, mas você viu a associação? Então, a criança nunca mais vai esquecer esse conteúdo, porque ela fez uma associação engraçada. Então, é uma das estratégias muito legais que a gente tem, é utilizar a brincadeira para o aprender. O professor Cláudio, que está aqui na nossa formação, ele me ensinou muito, eu fiz o curso com ele, do Palhaço Interior, né? Trazer esse sorriso para o aprender. Então, eu posso tornar a aula mais dinâmica. Eu ensino o meu aluno, muitos alunos têm medo de errar. Tem medo, eu falo, você não errou, você teve um equívoco do pensamento. Eu erro também, professor, pedagoga erre também. Às vezes eu falo errado. Professora, você falou errado. Eu falei, ixi, até a professora erra. Ai, mas você não pode errar, professora. Quem disse que eu não posso errar? Para a gente aprender, até a gente estuda, né, a assimilação e a acomodação, eu vou acrescentando informações, né, e eu como pedagoga, professora, tenho que ajudar essa criança a pensar da melhor forma. Para mim, eu não estou preocupada se está certo ou se está errado, eu quero ver o processo de pensamento dela. Isso que me importa, porque uma hora ela vai chegar na resposta exata, por assim dizer. Então, a gente também tem que trazer um novo pensamento sobre a pedagogia do erro. Não enfatizar tanto o erro, mas as qualidades. E estimular essa criança a falar. Porque ela se trava. Porque quando ela erra, alguém vai lá e critica ela. Não, gente. Quando errar, você não tem que falar que errou. Não, olha, eu acho... Você tem que tratar de uma forma que ela não se sinta inferiorizada, porque ela vai se fechar. E criança gosta de agradar, gente. É batata. Uma criança escreveu uma cartinha para mim, no outro dia tinha 10, porque eu elogiei a criança. É batata. Então, esse método do KYL também é bem bacana. Eu tenho que trazer diversão para o aprender, né? Então, estratosfera é uma banda de tomates, por exemplo. O antes. Por que desse nome? O que eu quero descobrir? Né? Então, a criança vai, dentro do universo dela, fazer as associações. E learning, o que eu aprendi? Eu posso fazer associação com algo engraçado que me faça lembrar do conteúdo. Fazer piadinha, trava-língua. Eu fui dar uma aula sobre lactobacilos, né? Que pedagogo, não sei se vocês sabem, mas se prepare, vocês dão aula de tudo, tá?
Não desespero, porque é super tranquilo. Aí eu fui dar aula de ciências falando sobre lactobacilos. Eu falei, bom dia, meus lactobacilos. Aí os meninos, que é isso, professora? Eu falei, lactobacilos são micro-organismos bons dentro do meu organismo, que me fazem bem. E vocês são aquelas crianças que me fazem bem. Pronto. Nunca mais eles esqueceram. Então, é uma das estratégias, tá bom? Vou dar uma aceleradinha aqui. Já estamos terminando já. Por exemplo, eu fui dar uma aula, eu passei aquele filme, não sei se vocês viram o filme Soul, aí eu cheguei toda feliz com, gente, McLanche feliz. Aí eles, ai, tia, não sei o quê. Aí quando eu fui tirar, eu falei, hoje eu vou trazer as batatinhas do conhecimento. Isso aqui, gente, eu fui comer e guardei, né? Hoje a gente vai ver algo bem legal, um filme maravilhoso que eu tenho, que é o Soul. Gente, é maravilhoso esse filme. Quem não viu, veja. Depois do Divertidamente é o meu segundo preferido, meu desenho. Fala justamente sobre essa busca. Às vezes a gente fica tão preso, a gente quer tanto alguma coisa que a gente não vive a nossa vida. Muitas crianças falam, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro. Tudo bem, você tem que lutar por isso, mas às vezes a vida, ela surpreende e dá voltas, né? Eu quero chegar no objetivo, mas tem os percalços. Às vezes eu preciso mudar um pouquinho a rota para chegar no meu objetivo. E aqui fala muito sobre isso. Ele era um músico, olha aí, ó, o professor Tiago, que está aí, professor Augusto, é bem legal esse filme, o Soul. Então, eu trago esse mundo lúdico até para o ensino fundamental também, né? E eles adoraram. Depois a gente conversou. Uma outra estratégia que eu utilizei, coloquei aí para vocês darem uma olhada, eu trabalhando remotamente, eu fazendo aulas, olha só. O dia do desafio, então foi só um dia só de atividades com desafio de matemática, geografia, e eles adoram isso. Aí eu, aqui, ó, eu também toco, dou uma arranhadinha no violão, não sou que nem o professor Augusto, mas eu dou umas arranhadinhas aí. Aí eu fazendo um muralzinho, quarto ano F, convidei um amigo meu quando foi falar no dia 20 de novembro sobre a cultura negra, aí a cultura afro-brasileira, ele dança capoeira, né? Ele musicista também. Aí um dia eu fui fazer um encontro com uma outra amiga minha, uma colega conhecida, da Agatha Raquel, ela é uma criança que tem altas habilidades, ela toca mais de 7 instrumentos musicais. Na verdade, é uma jovem, né? Tem 17 anos. Tem o professor Cláudio também, que fiz o convite, ele fez o palhaço pedagógico, as crianças adoraram, né? Aqui um dia que eu cantei musiquinha, o Dia do Talento, anos 80. Já fiz uma aula cozinhando, gente, acredita nisso? Cheguei lá com meu avô, aproveitando, fui fazer pizza com meu avô. A matemática da pizza, aprender medidas cozinhando. Então, só para vocês verem que a gente pode trabalhar de uma forma divertida, lúdica, fica melhor, até para o professor não fica cansativo, e você marca essa criança, porque a educação é coisa do coração, né? Você tem que marcar e mostrar assim, poxa, eu posso aprender de uma forma diferente. Então, você ensina a criança a ter outras estratégias, trazer o brincar para o aprender. Aqui são alguns momentos, né, que a gente tem bem aqui no ladinho. Tem o professor Cláudio aqui de nariz, foi os anos 80, eles se vestiram de anos 80. Aqui foi um dia mesmo na pandemia, eu fiz questão de, em cada data comemorativa, levar lembrancinha para eles, isso foi uma coisa minha, foi mantendo toda a medida de segurança, né? Até não sei se o professor Cláudio lembra desse aluno que falou, eu nunca vou esquecer o palhaço pedagógico. Me tocou muito esse meu aluno. Aqui eles trazendo... Isso, Fernandinha. Oi? Eu dou esse exemplo para em todos os lugares. Pois foi ele aqui, ó. Vai esquecer dele sou eu. Foi maravilhoso o professor Charan. Ele chegou e falou, o palhaço pedagógico, o que foi? Eu nunca vou esquecer de você. Meu Deus, você escuta isso de uma criança, você fica louco com isso. Eu fiquei assim, eu que não estou esquecendo isso que ele me falou, essa frase. Mas pois vai foi lá. dele.
Maravilhoso. Aqui temos, para a gente já tá terminando, viu, gente? Eu ainda vou abrir para as perguntas, se eu tiver 5 minutinhos. Aqui, ó, o dia da fantasia. Aqui foi um dia que eu fiz atividade com eles. Por exemplo, trabalhar português. Eu dei várias imagens. Aqui o exemplo, até trouxe para mostrar para vocês. E aí eles têm que montar uma história com início, meio e fim, com 15 linhas. Após isso, eles leem, eu escolho 3 crianças. Aí eu vou trazer, sabe o quê? O teatro, dramatização. Uma criança lê e a outra tem que fazer a cena de acordo com o que está escrito. Olha que legal, gente, trabalhar assim. Estou trabalhando criatividade, raciocínio lógico, desenvolvendo, porque a criança é muito tímida, né? Então, assim, é muito bacana. E todos eles, ai, tia, eu quero. Trazendo bichinho de estimação. Então, para mim, é a minha forma de estimular. Eu tenho que colocar minha energia como fleumática, né? Então, a nossa missão é extrapolar muros, crianças, professores, pais. Isso é uma escola da atualidade, né? Não tem como mais eu trabalhar só matemática e geografia. Não, eu preciso trazer o autoconhecimento, eu preciso trazer o projeto de vida, educação emocional, preciso fazer cursos, isso passa por mim, porque eu sou o sol na sala. E as crianças vão ser meu reflexo, né? Então, eu preciso marcar essa criança. E minhas palavras finais. Eu gosto muito desse poema, eu fiz a adaptação dele. Para a gente terminar, gostaria que vocês prestassem muita atenção. Vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas do desejo da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não são de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis conceder vosso amor, mas não os vossos pensamentos, porque eles têm os seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Vocês podem esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não demora nos dias passados. Vocês, pais e professores, são os arcos dos quais vossos filhos e alunos são e serão arremessados como flechas vivas. O arqueiro sempre mira o alvo para o futuro e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem, rápidas, para longe e que cheguem ao seu objetivo. Sendo assim, pais, mães, avós e avós, tios, tias, professores e professoras, que essa seja sua alegria, pois assim como o arqueiro ama a flecha que voa, ele ama o encontro da flecha com o seu destino. E o destino das nossas crianças é serem felizes e serem potências para o mundo. Nossa! Eu acho que está todo mundo aqui, Fernanda, te aplaudindo de pé. Olha só, gente. Você queria falar mais alguma coisa, Fernanda? Desculpa. Não, ao infinito e além. O ser professor começa agora, gente. O professor começa agora, gente. Que formação, sabe? Só contar uma coisa para vocês. A Fernanda já assistiu muitas aulas minhas, já assistiu a minha participação em bancas, em várias bancas da pedagogia. Eu nunca tinha assistido uma aula da professora Fernanda, sabe? Hoje é a primeira aula que eu assisto dela, assim, do início ao fim, que é uma formação, que é uma verdadeira aula que vai ficar para a posteridade. Por isso que, se você me permitir, eu acho que essa formação, essa verdadeira aula magna, deve estar submetida no YouTube para marcar a história, sabe? A história da nossa amizade, a história do seu profissionalismo. E aí eu vou. Eu só tenho a agradecer, falar para vocês, pedagogas, estimular vocês. Sejam, acreditam, vocês são potências. Liberem o melhor de vocês. Aquilo que mais tocar o coração de vocês, acreditem, vão ao fundo.
Vocês estão com os professores maravilhosos. Educação é coisa do coração, deixa pulsar, faça a diferença, mesmo que ninguém esteja fazendo. Faça você a diferença em um mundo indiferente. Pode ter certeza que você vai tocar. Pessoas precisam que você acredite nisso, que as crianças precisam de vocês. Tem muita gente dentro da Secretaria de Educação que faz o mínimo. Faça o máximo, faça por você. Faça, poxa, valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena, gente. É só uma vida que a gente tem. Vamos vivê-la bem, vamos amar. A gente só tem o hoje, o agora. A gente Hoje eu percebo na nossa fragilidade da nossa humanidade, na música até do Lenine que fala, enquanto o tempo pede calma, eu faço valsa, eu brinco. A gente está perdendo as pessoas. E às vezes a gente não tem a oportunidade de falar, olha, eu te amo, eu gosto de você, ame hoje, faça hoje. Porque o amanhã ninguém sabe, a gente só tem um agora. Então, dê o melhor no TCC de vocês, arrasem, seja estrela, não deixe ninguém falar que você não é capaz, tá bom? É o que eu tenho para dizer para vocês. O que hoje eu sou é graças ao professor Augusto, é graças ao professor João, professor Marcelo, professor Mauro, que está no céu, um coração, uma pessoa que acreditou. Para terminar, não me alongar mais, o meu tema de TCC foi sobre educação emocional, a unidade que faltava. Aqui o professor Mauro, ele acreditou na minha escrita. Esse aqui foi o meu poema para Deus, para o Criador. E eu falei, eu quero que isso daqui, na minha dor que eu escrevi esse TCC, no meu momento de trevas, surgiu uma flor, uma semente, e que possa ajudar outras pessoas. Não sei o que vocês estão passando, mas, gente, vai dar tudo certo. Continue, mesmo doendo, chore, mas que o seu TCC seja a semente regada pelas suas lágrimas, mas continue. Não desistam. Muitas pessoas precisam de vocês. Eu falo, gente, se eu tivesse desistido, eu não teria encontrado as crianças e tocado. Então, só tenho a agradecer por tudo. Fernando, eu desliguei aqui, eu estava falando, eu desliguei o webcam para me recompor, porque senão, quando eu fico emocionado, aí começa a falhar tudo, falha a voz, então, eu só tenho a agradecer, tenho muito orgulho de ser seu amigo, de ser seu colega de trabalho, que bom, assim, eu estou falando como um professor que acompanhou um pouco do desenvolvimento da Fernanda na pedagogia, gente, que salto qualitativo. Fernanda, o que é isso? Eu posso ser seu aluno? Não, eu tô falando sério. Eu posso fazer a pós-graduação contigo? Eu já tô. Quando é que você vai abrir a turma? Que eu já tô aqui já. A aula de temperamento e educação. Eu já tô aqui no primeiro escrito aqui já. Porque, gente, é impressionante como, Fernanda, meu Deus, você sabe, Mauro, professor Mauro, onde esteja, veja isso. Nossa, Fernanda, é isso que é legal no ser humano, né? Nos nossos amigos, nos nossos familiares. A gente acompanhar os saltos qualitativos, assim, é impressionante, por isso que o desenvolvimento, e os pedagogos nos ensinam isso, o desenvolvimento é revolução, sabe? O que a Ananda trouxe aqui me deu vontade, eu falei assim, gente, como é que eu não fui aluno dessa professora até hoje? Mas a gente é aluno, gente, na amizade, a gente aprende, ensina, sabe? Então, eu aprendi demais com a professora Fernanda, que já era professora antes de ser professora formalmente, antes do diploma do TCC. Gente, quero dar aqui a palavra para o professor Cláudio e depois a gente terá 10 minutinhos de pergunta. Pode ser assim, gente? Poxa, é impressionante, viu, Fernandinha? Assim, as pessoas te chamam de Nanda, eu te chamo de Fernandinha. Eu nunca pedi permissão para você te chamar de Fernandinha, mas só sai Fernandinha. Eu tento falar Nanda e não consigo, professor Charan. É engraçado. Mas, assim, eu fico muito feliz, Fernanda, do potencial que você é. Eu assisti sua aula, eu estava lá como palhaço pedagógico, então eu assisti e participei da aula com as crianças, né? Eram crianças de 10 anos, né, Fernanda? Era o 4º ano, né? Então foi espetacular, assim. É muito boa a sua aula, viu, Fernanda? Muito boa mesmo, parabéns. E eu tenho perguntas aqui para fazer depois, viu, prof? Tá, vamos fazer o seguinte, como o tempo já está acabando, assim, porque eu tenho que sair daqui para a reunião, a gente vai ter 10 minutinhos de pergunta, então a gente vai ficar aqui até 16h36, tá? Ou seja, teria aí 3 perguntinhas, uma pergunta do professor Cláudio. Por favor, quem quiser perguntar, levante a mão. Não, infelizmente, gente, a gente não vai ter tempo para
para responder todas as perguntas, mas o material que a professora Fernanda colocou, que ela vai me repassar via Zap, eu compartilho também para vocês na disciplina, tá? Então, vamos lá para a primeira pergunta, e quem quiser fazer perguntas pode levantar a mão, mas já deixo logo claro que não vai dar para responder todas, tá bom? Porque eu vou ter uma reunião daqui a pouco. Então, vamos lá, professor Cláudio, inicie sua pergunta, por favor. Então, Fernanda e professor Charan, alunos e alunas, eu queria que você falasse um pouquinho, Fernandinha. Você já tem o quê? Você tem quanto tempo? Tem um ano e meio de secretaria? Então, gente, é meu segundo ano como... É o segundo ano, né? Você está começando o segundo ano, é isso, né? Isso. Aí no terceiro mês, no segundo mês, na verdade. Então, eu queria que você falasse dessa sua experiência, por gentileza, do ser amável na educação infantil, da necessidade do educador, do pedagogo, da pedagoga, ser amável com as crianças. Eu acho que é a grande ferramenta. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu gosto muito de uma frase: ninguém costuma dar aquilo que não tem. Então, o professor, ele precisa, primeiramente, internalizar nele, buscar o amor, aquilo que o inspira. Escutar música, porque hoje eu vejo, às vezes, a nossa vida deixa o nosso coração tão enrijecido e duro que a gente passa, pessoas feridas ferem, né? Então a gente precisa, como pedagogo, professor, fazer coisas que a gente gosta, como saúde. Então, quando eu estou bem comigo mesma, na minha constituição, eu faço uma aula de dança, estou com pessoas que eu gosto, né? Leio um livro, escutar música, aquilo vai internalizando. Então, para eu ser amável, eu preciso primeiro cuidar de mim. Então, vai ser algo natural. E dentro da educação infantil, você tem que dar o sentido. Tudo que a gente faz, a gente precisa ter o sentido, assim como o Franklin fala, né? A gente precisa dar sentido. Aquela criança, você tem que pensar. Às vezes aquela criança me tira do nervo, mas eu falo, gente, eu vou traumatizar ela. Então eu penso na minha infância, as coisas que eu não gostava, as coisas que me fizeram mal. Então é uma forma de eu acalmar quando os meus ânimos estão lá em cima, eu quero dar uma bronca naquela criança, eu vou gritar com ela, eu penso, gente, olha as feridas que eu tive, né? Será que eu quero? Ah, meu pai me ensinou assim. Professora Rosalina, uma grande professora que eu tive, ela fala justamente sobre isso. Gente, eu tenho pavor quando a pessoa chega e fala assim, eu aprendi desse jeito, então é assim. Não, a gente precisa mudar, a gente está em construção. Então, na Secretaria de Educação, agradeço, tem sido uma oportunidade maravilhosa. Vou falar para vocês que tudo que eu tenho falado para vocês é a base de estudo, às vezes até 2 horas da manhã. O Cláudio viu como é exigente, né? Então, para a gente ser, por exemplo, você pega lá o Bolt, para ele conseguir lá os 10 minutos, 10 segundos dele de sucesso, ele teve 6 anos de muito treinamento. Então, para você ser excelente, você precisa se dedicar. Você tem um musicista aqui maravilhoso, que é o professor Augusto, que toca violão clássico lindamente. Então, tudo na nossa vida, a gente precisa de 1% de inspiração e o restante transpiração. Né? Então, para eu ser amável, tem que cuidar primeiro de mim, das coisas que eu gosto, e lembrar sempre que as minhas atitudes afetam essa criança, né? E as crianças são muito genuínas, gente, tomem cuidado. Elas são muito genuínas. Ali eu vejo adultos quando vai ver, na educação infantil, na família, leva marcas que às vezes a pessoa não se desenvolveu porque está lá na infância. Isso é muito sério. A gente vê o alto índice de suicídio, a gente acha que não tem nada a ver, tem. A gente, até dentro da área da medicina chinesa, nós somos um corpo, né? Então, quando eu trago um trauma, é como se eu colocasse uma pedra naquele fluxo e não começa a emanar e vai bloqueando. Gente, isso é muito sério. Aqui o coração, né? Então, sejam corações. Não sei se eu consegui responder. Lindamente. Você falou até dos meridianos aí, né? Ô, gente, então, assim, eu vou fazer um pouco diferente. Como a gente praticamente já acabou, eu deixo para vocês não perguntarem mais, porque não vai dar mais tempo, infelizmente, mas para vocês falarem um pouco com a Nanda ou agradecerem a Nanda por essa aula magna de hoje, porque eu acho que é importante, né, a gente dar uma palavrinha, conversar com ela, agradecer. Então, eu deixo para quem quiser falar com a professora Fernanda agora,
fazer os últimos comentários, vocês, alunas e alunos, para a gente fechar aqui a nossa reunião de hoje. Pode ser? Então, vocês querem falar, comentar? Todo mundo que está aqui, a Doriana, a Débora, Edgar, querem comentar alguma coisa, falar com a professora? Liguem o áudio, porque o áudio está desligado. Vocês estão falando, mas não estão ligando o áudio, ok? Só parabenizar pela excelente aula que ela deu hoje. E vendo pedagogos, né, pedagogas assim, que inspira a gente a continuar no curso, a finalizar. É muito bom assistir pessoas maravilhosas assim, que faz com amor mesmo. Mas alguém quer falar com ela, dar um recado, comentar alguma coisa? Sempre deixa esse espaçozinho para o finalzinho, né? Mais alguém quer comentar? Não, sim. Tá, porque isso é um momento interessante da professora Fernanda até receber um feedback da formação dela. Então, é interessante que se alguém quiser comentar alguma coisa, que fale. Então, professor Charan, boa tarde. Boa tarde. Para parabenizar, né, a professora Fernanda, muito boa, excelente a aula dela, e também muito orgulho, né, de ser sua aluna. Então, é isso. Parabéns, professora Fernanda. Eu também tenho orgulho de ser seu professor e de todos os alunos que eu já lecionei, eu aprendo demais. Quando eu falo isso, não é brincadeira, não. Eu mais aprendo do que ensino. Isso é um fato. Bom, gente, então, mais alguém não? A gente encerra aqui, então, a reunião. Professora Fernanda Nunes, eu quero te agradecer demais, tá? Por toda a sua aula magna que foi. É muito importante a questão do temperamento e da educação. O Galeno, que é um grande filósofo, ele traz essa ideia. Claro, o Vygotsky também, de uma perspectiva da psicologia do desenvolvimento, ele também resgata a ideia do temperamento. E para aqueles que dizem que temperamento é como signo, que pode soar, às vezes, muitas vezes fala, temperamento é igual assim, eu sou do signo Libra, eu sou do signo... Gente, precisa reavaliar os conceitos, tá? Porque isso é ciência, tá? E inclusive, a professora Fernanda demonstrou belamente qual é a relação entre os temperamentos, a aprendizagem e qual que é a importância dos pedagogos e pedagogas dominarem esse assunto também para lidar com os diversos comportamentos, os diversos universos que a gente encontrará dentro de sala de aula. Tá bom? Então, eu vou agora parar de gravar a reunião e também finalizar a reunião agradecendo a participação de todas e todos, tá bom? E o material que a professora Fernanda repassou, vou falar com ela depois, para ver se ela pode me repassar pelo WhatsApp e eu passar para vocês, enfim, para o e-mail quem quiser e pelos grupos que eu participo, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado, professora Fernanda, muito obrigado, professor Cláudio, muito obrigado, alunas e alunas. E próxima semana tem mais, porque a Brinquedoteca não para com as formações, tá bom? Então, muito obrigado e boa tarde para todas e todos. Tchau, tchau.